Beleza, estudante? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a famosa fórmula de Bhaskara, que é um método aí que a maioria das pessoas usam para resolver equações do segundo grau. Então, não vou entrar no mérito se é o melhor ou se é o pior método para resolver equações, mas é um método muito usado, certo? Ele é muito usado mesmo. Então, se ele é tão usado assim, ele não deve ser tão ruim. Lembrando que a fórmula de Bhaskara ela só recebe esse nome aqui no Brasil. Ela é usada aí no mundo inteiro, mas é conhecida como um método para resolver equações do segundo grau a partir dos seus coeficientes. Então, o que a fórmula fala? Conhecendo os coeficientes A, B e C, a gente consegue aí chegar ou não nas raízes, né? Porque nem sempre uma equação tem raízes reais, certo? O Bhaskara foi um matemático hindu aí que viveu por volta do século XII e fez bastante coisa aí na matemática, mas esse conceito aqui da fórmula de equação de segundo grau é atribuído a ele, a fórmula de Bhaskara, mas não há registros aí na história de que foi ele que realmente fez essa fórmula, né? E na época também as equações elas eram escritas literalmente, né? Não usava a mesma notação que a gente usa hoje. Então, vamos falar aí da fórmula de Bhaskara, certo? Pulando aí a parte do contexto histórico, vamos para a fórmula de Bhaskara. Para que a gente usa ela? Primeiro, para resolver equações completas. Ela é muito usado para resolver equações completas, porque as incompletas existem outros métodos mais simples, certo? Então, eu tenho isso aqui, ó. Isso é a expressão da equação do segundo grau na sua forma normal aí, ó. E a gente sabe que o A é um número diferente de zero, beleza? Sabendo que o A é diferente de zero, a gente já vai poder fazer muita coisa, porque ó, vou escrever aqui que o A é diferente de zero, porque se a gente precisar dividir por a gente não vai ter problema, porque eu sei que o A é diferente de zero. Tranquilo? Então, esse trinômio aqui, qual vai ser a minha inspiração? Completar quadrados, transformar esse cara em um trinômio quadrado perfeito, beleza? Então, vamos fazer isso aqui. Então, primeira coisa que a gente vai fazer. Lembra que uma equação é uma igualdade. Tudo que eu faço de um lado, se eu fizer do outro, a igualdade se mantém. Então, eu vou pegar toda essa expressão e vou multiplicar ela por 4a, certo? Existem várias maneiras de se mostrar isso, como chegar na fórmula do Bhaskara, né? Existem vários processos aí que são feitos, mas eu vou escolher esse. Então, vou pegar todos os termos aqui, ó, e multiplicar por 4a, o que vai acontecer com essa expressão que está em amarelo? 4a vezes ax quadrado vai virar 4a quadrado x quadrado. E por que eu multipliquei por 4a? Porque esse termo agora eu consigo tirar a raiz quadrada dele. Eu consigo tirar a raiz quadrada do 4, a raiz quadrada do a ao quadrado e a raiz quadrada do x ao quadrado. Por isso, 4a. Mais, se eu fizer 4a vezes bx, vai ficar 4abx, certo? E aqui, ó, se eu pegar o c e multiplicar por 4a, vai ficar 4ac. E se eu fizer 0 vezes 4a, vai dar 0, certo? O vizinho está batendo aqui em cima, mas não esquenta a cabeça, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse termo aqui, ó, que é uma constante, e vou mudar ele de lado, certo? Vou mudar ele de lado. Então, essa expressão vai ficar assim. 4a ao quadrado, x ao quadrado, mais 4a dx igual a menos 4ac. Mudei ele de lado, ele ficou negativo, certo? Existe todo o princípio de equivalência das equações, certo? Mas eu estou tentando fazer de uma maneira mais prática. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos completar o quadrado. A gente lembra que para completar o quadrado, e aí se você não assistiu às aulas anteriores, dá uma assistida lá que vai te ajudar bastante. Esse termo aqui, ó, que depende de x, a gente divide ele por 2. E esse termo aqui, que é o termo que tem um x ao quadrado, a gente vai tirar a raiz quadrada dele. Bom, se eu tirar a raiz quadrada desse cara aqui, vai ficar assim, ó. Vou escrever em vermelho mesmo. Raiz quadrada de 4a ao quadrado x ao quadrado vai virar 2ax.
certo? Eu tenho 2ax. Se eu pegar isso e elevar ao quadrado, eu tenho 4a quadrado x quadrado. Aí mais, vou escrever aqui de amarelo, ó, 2 vezes 2ax, ó, esse ax que está aqui, vezes, o que está faltando? B. Então, ó, vou colocar o B aqui, ó, vou colocar o B de branco, melhor, vou colocar o B aqui, ó. Então, eu tenho 2 vezes 2 dá 4. Aí eu tenho A, X e B, certo? Então, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui é esse termo aqui de cima, que é o 4ABX, certo? Igual a menos 4AC, certo? Não completei ainda, só mexi nos termos. Agora eu vou completar esse trinômio. Por quê? Olha o que vai acontecer. Para completar o trinômio, se você assistiu a aula anterior, você vai pegar e vai pensar assim, ó. Eu tenho que elevar esse cara ao quadrado. Eu tenho que elevar esse carinha aqui ao quadrado, ó. E se eu elevar esse carinha ao quadrado, vai ficar 2ax ao quadrado. E isso eu já tenho na expressão. E eu tenho que elevar esse carinha aqui ao quadrado. Vai ficar b quadrado, certo? E esse b quadrado eu não tenho na expressão. Então é ele que eu vou inserir. E eu vou inserir ele dos dois lados. Então essa expressão vai ficar assim, ó. 2ax ao quadrado mais... Aí eu vou multiplicar tudo isso aqui, ó. 2 vezes 2 vezes a vezes b vezes x. Então vai ficar 4abx. E aí agora eu vou acrescentar o b ao quadrado. Então, isso aqui não tinha, eu acrescentei. Como eu acrescentei de um lado, eu tenho que acrescentar do outro. Né? Ó, acrescentei o b ao quadrado e vou copiar o 4ac que tem lá. E aí, se você já conhece a fórmula, você vai ver que está aparecendo os termos que você já conhece. Olha o que apareceu aqui, ó. B ao quadrado menos 4ac. Certo? Como eu completei o quadrado, então tudo isso aqui é um quadrado perfeito. Eu posso escrever assim, ó. Eu vou pegar esse 2ax mais b e vou elevar ao quadrado. Se eu fizer o produto notável aqui, ó, fizer 2ax mais b vezes 2ax mais b, ó, se eu fizer isso, ó, 2ax mais b vezes 2ax mais b, porque uma coisa ao quadrado é ela vezes ela, se eu fizer a distributiva aqui, ó, eu vou voltar nesse trinômio que está aqui em cima, certo? Isso me garante que ele é um quadrado perfeito. Tranquilo? E agora eu vou escrever do outro lado aqui, ó, o b ao quadrado menos 4ac. Certo? Então, o que eu preciso? Eu quero isolar o x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os dois lados dessa equação e vou elevar ao quadrado. Certo? Eu vou elevar ao quadrado. Quando eu elevo ao quadrado, aqui eu tenho uma variável. Então, eu vou cair em um módulo. Raiz quadrada e aqui está ao quadrado. Isso aqui vai virar módulo de 2ax mais b. Certo? E aí vai ficar raiz de b ao quadrado menos 4ac. Certinho? Bom, o módulo de um número é sempre um valor positivo. Então, o número pode ser negativo. O que está dentro do módulo, pode ser positivo ou negativo. Mas a resposta, o que está do outro lado, tem que ser positivo. Então, esse cara aqui, ó, tem que ser maior ou igual a zero, certo? Porque a raiz quadrada de zero é zero, mas raiz quadrada de um número positivo é um número positivo, eu consigo tirar tranquilamente. Então, o meu problema é quando isso der negativo. Por isso que esse cara aqui, ó, ele recebe o nome de discriminante da equação, né? O que está dentro do termo aqui, tirando a raiz, né? O que está dentro da raiz é chamado de discriminante da equação. Porque dependendo desse valor, a equação tem ou não solução. Beleza? Que é o que a gente conhece aí popularmente como delta. Mas vamos continuar. Bom, se o módulo de
2ax mais b é igual a isso, então eu tenho duas opções. 2ax mais b pode ser igual a menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, ou 2ax mais b pode ser igual a mais raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, certo? Só que esse mais ou menos eu vou juntar em uma única expressão. Eu vou fazer isso aqui, ó. 2ax mais b é igual a mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, certo? Então, coloquei tudo em uma linha só. Esse mais ou menos, ele saiu do módulo, ele não saiu da raiz, então toma cuidado. Quando eu peguei aqui esse 2ax mais b e elevei ao quadrado e depois tirei a raiz aqui, ó, isso me gerou mais ou menos, não foi a raiz que está no segundo membro. Então toma cuidado com isso. Beleza, vamos continuar. Meu objetivo é isolar o x. Então esse b aqui que está positivo, ele tem que ir para o segundo membro, só que negativo. Então eu vou ficar com 2ax igual a menos b, bom, mais b virou menos b, mais ou menos a raiz quadrada do discriminante aqui, ó, porque ele vai decidir se a equação tem resposta ou não. Raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Mas eu quero isolar o x. O 2a está multiplicando o x. Então isso aqui vai ficar assim, ó. X é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, certo? Tudo isso dividido, deixa eu dar aqui no computador. Tudo isso dividido por 2a. O 2a passou dividindo. E essa aqui é a famosa fórmula do Bhaskara, né? Famosa. Aqui, ó. Deixa eu destacar ela. Tranquilo? A gente vê ela assim, né? É a fórmula completa aí com todos os termos. Mas eu tenho um problema nela aqui, ó. Problema não, né? O cara que está aqui dentro, que eu falei para você, dependendo do valor dele, a equação vai ter ou não solução. Então, a gente chama esse carinha aí de discriminante da equação. Porque dependendo do valor dele, a equação tem ou não solução. Se esse cara for positivo, a equação vai ter duas respostas. Se esse cara for zero, a equação vai ter duas respostas iguais. Maior do que zero, duas respostas diferentes. Igual a zero, duas respostas iguais. Se ele for menor do que zero, eu não consigo tirar a raiz dele. E aí eu vou cair numa equação que não tem solução real. Ela tem solução, mas fora do conjunto dos números reais. Que é o que a gente costuma ver lá no final do ensino médio, quando a gente estuda números complexos, certo? Então, o discriminante da equação é o que está dentro da raiz, que é b ao quadrado menos 4ac. Só que a esse cara é atribuído o nome de delta, que é um símbolo aqui, ó, uma letra grega, ó, delta, certo? Então, o nome certo é discriminante, mas a gente acaba chamando de delta. Então, o delta da equação, né? Fala bastante isso. O delta é essa letrinha aqui, e na equação ele vai representar b ao quadrado menos 4ac. É por isso que essa expressão ela é mais conhecida assim, ó. X é igual a menos b mais ou menos a raiz do delta, porque como o delta decide se a equação tem ou não solução, a gente calcula ele primeiro. Por isso que a gente separa ele. Então, x é igual a menos b mais ou menos a raiz do delta dividido por 2a. Então, esse aqui é o formato que a gente conhece. Essas duas formas que eu destaquei aqui representam a mesma equação.
Só que no segundo lado aqui, ó, eu dei um ênfase para calcular o discriminante primeiro, o delta primeiro. Calculo o delta, dependendo do valor dele, a gente continua. Então, por exemplo, se o delta for um número maior ou igual a zero, a gente vai encontrar x. A gente vai encontrar valor para x. Se o delta for um número negativo, não vai existir valor para x dentro do conjunto dos reais, certo? Então, a partir da próxima aula, quando a gente for resolver uma equação completa, a gente vai aplicar essa fórmula. O objetivo desse vídeo foi te mostrar de onde vem a fórmula de Bhaskara. Porque às vezes a gente está usando a expressão, mas não sabe de onde ela vem. Então, ela não foi inventada do nada. Tem um processo algébrico aí que explica ela passo a passo. E foi isso que eu tentei mostrar para você. Certo? Você pode achar ela de outros formatos aí. O processo de chegar nela, né, ele pode ser feito aí de outras maneiras, né? Mas todos os processos vão te levar nesse mesmo resultado aí. Tranquilo? Depende da linha que o professor vai tomar. Mas o importante é, agora que a gente sabe que tem a fórmula, a gente sabe de onde sai a fórmula, a gente consegue aplicar com mais segurança porque a gente tem um conhecimento matemático. A gente não vai fazer toda essa demonstração quando for aplicar. E foi mais para conhecimento, foi um vídeo mais de conhecimento da expressão, beleza? Por hoje é só, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo aí com a aplicação da fórmula de Bhaskara. Fui, tchau, tchau!